nosso pijama. Temos então aqui a nossa parte das costas, cortada com a dobra a meio. É uma peça, portanto, inteira. Temos aqui a nossa peça frontal, ou as nossas peças frontais, com as vistas cortadas em espelho. As vistas são aquelas peças que nós vamos costurar ao longo da nossa peça para realmente deixar esta parte com bom acabamento, essencialmente aqui na parte onde vamos fazer a colocação dos botões. O nosso acabamento vai levar uma tirinha de vivo ou uma tirinha de debrum, como chamam no Brasil, e vamos ter bolsos na parte frontal. Vamos começar então por colocar a parte frontal. Temos também cortada já a nossa gola 2 vezes, ok? Porque vamos ter que costurar o nosso direito com direito, fazendo, claro, coincidir os piquetes. E cortamos também a entretela, que no caso dos pijamas não é necessária, mas esta é que eu utilizo também para bordar, portanto vai desaparecer ao fazer a lavagem na máquina, é só mesmo para dar uma estabilidade quando fazemos a costura. E temos também cortadas as nossas mangas, que também vamos criar aqui o efeito do punho muito interessante. Como vocês podem ver, cortadas em espelho, frente com direito com direito, frente com frente. E cortamos também já os nossos bolsos, que é o que vamos passar a fazer agora. Primeiro na máquina, ou melhor no ferro, vamos dobrar a todo o contorno, já seja com o molde ou com a régua, de forma a que fique com formato de bolso. A nossa parte da frente é nada mais, nada menos que 2 peças muito semelhantes àquilo que é um molde base do nosso corpo. Deixamos aqui 2 cm e temos aqui a marcaçãozita para fazer a dobra desses 2 cm, e isto vai nos permitir encaixar os botões. Realmente estes 2 cm não são para dobrar, são para ficar assim, uma vez que isto vai ficar sobreposto desta forma para podermos fechar então com os botões. Desta forma, a nossa vista vai encarar o direito com o direito deste modo. Aqui faremos a introdução da nossa gola a partir do nosso piquete e aqui teremos também a colocação do vivo. Isto para que vocês percebam assim mais ou menos o que é que nós temos aqui realmente e para que serve. Depois vamos confeccionar tudo direitinho para que seja mais fácil para vocês perceber. O facto de termos então aqui esta peça depois de costurada vai fazer com que a gente volteie e possa fazer então aqui o pesponto depois de segurança, e esta peça vai dar como que a abertura necessária para que não se veja o interior da peça logo de imediato, para que fique aqui então esteticamente mais bonito. É esse o objetivo da nossa vista. Vamos deixar agora aqui de parte, porque eu primeiro quero trabalhar a questão dos bolsos. Depois de fixar na máquina então aqui as nossas dobras em relação ao nosso bolso, aquilo que vamos fazer é vincar realmente as nossas dobras com um ponto normal, com costura reta. Não há necessidade aqui de fazer o ponto de retrocesso, é só uma costura de segurança. Realmente é uma costura auxiliar. É realmente costurar o meu vivo. Isto é uma espécie de um viés que tem assim um canudinho por dentro. Não sei se é conseguir... Sim, vocês vão conseguir ver assim, ok. E este canudinho que tem dentro é o que dá aqui então o relevo. Isto fica extremamente elegante quando no contorno de peças. Eu especialmente gosto bastante. Pode ser colocado com o pé de fechos para ficar ainda mais agradável, para ser mais fácil realmente dar o efeito pretendido, costurar mesmo no limite da nossa peça. No meu caso eu não vou fazer assim, vocês já sabem que eu sou um espírito livre, faço as coisas conforme me dá na gana. Atenção que eu estou a fixar aqui sem fazer o retrocesso, uma vez que a costura final vou fazê-la na peça e aí sim terá que ser feito realmente como manda a tradição, digamos assim.
Aquilo que vamos fazer agora é nada mais, nada menos do que a nossa gola está aqui, esta é a nossa parte exterior e aquilo que nós vamos fazer na nossa gola é encarar direito com direito, está aqui, encarar então direito com direito e fazer a costura. Já sabem que os piquetes têm que coincidir, a partir do momento que coincidimos então os piquetes, faremos a nossa costura da gola. Eu desenhei-a mais ou menos arredondada e agora vem a parte interessante. Vamos também fazer a colocação de um vivo nesta gola, uma vez que vamos continuar depois também aqui em relação ao nosso decote. E aquilo que nós vamos fazer é fixar primeiro o vivo numa das peças para depois poder realmente introduzi-lo ou deixá-lo de fora das nossas peças e que adorne a nossa gola. Vamos então fixá-lo. Vou mostrar talvez seja mais fácil. Esta é a nossa parte exterior, é a parte que nós queremos que fique para fora. Então aquilo que eu vou fazer é realmente virar a gola para o exterior, uma vez que a partir daqui estará costurada, e vou então passar o vivo a todo o contorno para que quando se dê a volta ele fique assim. Ok, fizemos as costuritas e agora o primeiro que vamos fazer é verificar se realmente não costuramos demasiado, se realmente deixamos o nosso vivo fora da costura o tempo todo, visível, que era isso realmente o que nós pretendíamos. Sim, está ok. Aqui nesta zona talvez seja perceptível para vocês que deveria ficar um bocadinho mais dentro. Aquilo que eu vou fazer é passar a costura mais próxima do nosso canalzito, é apenas um detalhe. Como vocês podem ver, isto dos detalhes às vezes requer um bocadinho mais de atenção da nossa parte. Nem sempre sai bem à primeira. E agora nesta gola, como em todas as outras, temos que fazer piquetes. Vamos então fazer os nossos piquetes aqui necessários. Todas as zonas curvas requerem realmente esta atenção. Uma coisa que eu me esqueci de dizer é que devemos deixar uma aberturinha numa das partes, ou seja, como se fosse uma dobrinha. Eu já vos vou explicar, talvez tenha que abrir a costura. Os piquetes, vocês já sabem, são cortes que realmente pretendem flexibilizar uma zona curva, mas não cortamos as costuras. Extraímos então aqui a nossa gola. Já estou a gostar muito do resultado e ainda não fiz praticamente nada do casaco. Comparamos aqui as nossas curvas, ok? Para realmente certificar que está tudo ok. Eu estou a gostar bastante. Este tecido realmente não requer, mas podemos passar a ferro. E agora aqui o que eu diria aqui é que realmente numa das peças convém que fique uma dobrinha deste género, ok? No caso eu tenho aqui margem para fazer a dobrinha e vou deixar esta dobrinha aqui assim. Do lado de cá vou ter que abrir ligeiramente. Não se preocupem com isto, realmente são detalhes que às vezes nos escapam, não tem qualquer problema, é a questão de nós virmos atrás e retificarmos. Aquilo que nós estamos a fazer realmente é voltear a nossa gola de forma a que fique uma margenzita, porque esta margem é a que vai ficar no interior e vocês já vão ver porque é que ela tem que ficar assim. Vamos então agora à base da nossa peça e vamos juntar
os ombros da parte frontal com os ombros da nossa parte traseira. Vocês já viram então como é que deixamos aqui as nossas golas. Vamos deixar a gola de parte. Vamos então juntar os ombros da nossa parte frontal com a nossa parte traseira. Vocês estão a dizer, fazer uma camisola de pijama já é um bocado complexa, não é? Tem os mesmos passos que todas as camisolas ou t-shirts que nós fizemos aqui até agora. Pode haver algum modelo mais complicado que outro, mas realmente os passos que estamos a fazer são os mesmos de sempre. Temos então aqui as costas viradas com o direito para cima e aquilo que vamos fazer é realmente, este é a frente. Recordem que eu já fiz a colocação do bolso. Normalmente a colocação do bolso só se faz no final, mas eu como sou um bocado despachada, como já tinha conferido aqui as minhas medidas, já sabia que estava tudo ok, já passei à fase do bolso, porque às vezes acabo a peça e esqueço-me de lhe colocar os bolsos, então assim já não me vou esquecer, já está feitinho, pronto, ok. Aqui já estamos a encarar a nossa peça, direito com direito da frente com as costas. E aquilo que nós vamos fazer agora é fazer a colocação de uns alfinetes. Atenção que a colocação dos alfinetes não é levantando o tecido, ok? Não é esse o procedimento correto. Para quem é mais fácil, ok, pronto, tudo bem. Mas realmente o procedimento não é esse. Vamos costurando então os ombros da nossa peça. Porquê é que eu não vou fechar já as laterais? Porque este casaquinho tem manga. E ao ter manga vamos incluir a manga aberta. Não vamos embeber a manga se não fazer a costura da manga ao mesmo tempo que das laterais. E depois vamos passar à nossa vista. Ok, temos então aqui os nossos ombros costurados e aquilo que nós vamos fazer é fazer a colocação das mangas. Eu disse que não vamos embeber as mangas porque nas malhas não se utiliza o embeber. Eu fiz um piquete para identificar a parte da frente da minha manga. Portanto, esta parte da frente vai ter que vir daqui para cá. Por isso é que eu disse que as nossas laterais estavam abertas, uma vez que neste caso não fazemos o embeber da manga, não é um processo que se faça realmente nas malhas. Convém frisar aqui que temos antes que passar a overlock, no caso de querermos fazer acabamento na nossa costura dos ombros. As nossas mangas, ao ser desenhadas, devem contemplar então aqui alguma elasticidade, evidentemente. No caso da nossa manga tem realmente aqui um excessozito que facilmente vamos retirar, não há qualquer problema. Do lado contrário fazemos da mesma forma, identificando sempre a nossa parte da frente. O processo é bastante simples, é questão de prestar atenção, é questão de não entrar em pânico quando alguma coisa não bate certo. Acreditem que há muitas situações em que o trabalho está a correr lindamente e depois de termos a peça montada é que nos damos conta que alguma coisa ficou montada ao contrário ou que não seguimos as indicações que deveríamos. Há realmente aqui uma série de situações que põem à prova a nossa paciência e a nossa perseverança. Recordem que nem tudo é um mar de rosas, portanto é preciso então aqui muita paciência. Cada vez que vocês tiverem dúvidas, parem, façam a experiência, alinhavem. Ao alinhavar, se vocês virem que alguma coisa não está certo, já se vão a perceber que realmente há ali algum falho. Às vezes é preciso realmente tomar um tempo para darmos conta de qual é realmente o falho. Já vos falo por experiência própria. Pronto. Vou então passar a overlock nestas costurinhas e depois vou costurar as mangas. Recordando então aqui o nosso último passo, nós fizemos a união da nossa manga com a nossa parte lateral. Já fizemos o acabamento em overlock, como vocês podem ver, a costura é reta da ponta da manga até à nossa ponta base do casaco. E aquilo que nós fazemos agora, uma vez que vamos incluir a nossa gola, vamos dar o acabamento que nós pretendemos. E como temos este acabamento pretendido em vivo, aquilo que nós fazemos é, uma vez que na gola já incluímos então aqui na costura o nosso vivo, o passo seguinte vai ser colocar o vivo a partir da nossa marcação, a marcação extra que nós fizemos, porque sabemos que a gola vem até aqui,
E a partir daqui vamos fazer então a colocação do vivo de forma arredondada em cima para coincidir com a nossa gola arredondada. Depois de fazer a colocação, atenção que isto é uma costura auxiliar, para ser mais fácil costurar depois com o nosso... com a nossa vista. Esta peça realmente é a peça que vai ser costurada desta forma, ok? É a peça que nós vamos costurar aqui. Agora mesmo, aquilo que nós vamos costurar é apenas até aqui, ok? Vamos fazer a costura realmente só até ao ponto onde temos o nosso vivo. O mesmo procedimento para os dois lados. Portanto, fazemos isto deste lado, ok? E agora vou-vos mostrar do outro lado como é que nós encaixamos então o vivo. A costura foi feita na máquina. É um processo até muito simples. O nosso vivo, vocês podem ver que ele tem aqui então o nosso cordãozinho e aqui é a parte achatada como se fosse um viés. Ele até pode ser costurado desta forma, incluir aqui o tecido e costurar assim. No nosso caso, optamos por fazer desta forma. Então o que nós fazemos para depois incluir o nosso vivo na parte visível é, a partir do momento em que sabemos que temos aqui o piquete, a partir daqui costuraremos o nosso vivo. Atenção que depois na máquina é preciso fazer assim uma curva e costuramos sempre com o cordão para o lado exterior até ao limite. Vejam que eu aqui deixei um bocadinho sem vivo, uma vez que vou fazer a primeira dobra e a segunda, vai evitar que eu fique com o excesso de vivo acumulado e vai-me facilitar na hora de cozer. Portanto, o que nós vamos fazer é fazer esta colocação na máquina. Ok, vamos então fazer especial atenção aqui a um pormenor. Eu disse-vos que nós vamos começar a costurar pela parte em que temos o nosso piquete. A partir do momento que temos aqui o nosso piquete, nós sabemos que a gola vem até aqui. Portanto, nós, a partir daqui, começamos a costurar a nossa vista. Já vos expliquei que a vista serve realmente para ocultar, digamos assim, as partes menos bonitas da nossa peça, ou seja, a parte interior da nossa peça. Convém realmente que fique bem costurada, porque dará um acabamento muito mais bonito. Respeitamos então aqui a nossa curvita. Um truquezinho que vocês podem utilizar é utilizar o pé para fechos. Eu disse para prestarem atenção porque este também é o acabado que utilizamos nos blazer. É importante também esta manobra aqui, está bem? Bem, costurar sem linha também é difícil, convenhamos. Vou-vos mostrar então aqui a parte superior. Como vocês podem ver, o acabamento ficou redondinho, ok? Depois isto também é preciso ajeitar com a mão, ter aqui uma certa manha para conseguirmos fazer depois aqui um pespontinho e ficar tudo perfeitinho, mas é este realmente o resultado. E depois, já ao incluirmos isto na gola, que eu já vos vou explicar como é que se faz, vocês vão ver que vai ficar perfeitinho. Vocês já podem ver aqui que realmente o acabamento está a ficar. Ok, agora vamos à parte da inclusão da nossa gola. Eu já vos expliquei antes que o nosso vivo ficou colocado então aqui na nossa gola na parte exterior. Ainda não fizemos a costura de pesponto, eu faço a costura de pesponto depois ao final para acertar aqui todas as partes. Eu deixei esta peça levantada. Como vocês podem ver, a parte que tem a entretela é a parte que está em baixo e é a parte que eu vou encarar com a parte exterior. Para dar uma estabilidade, em caso de pijama não é necessário, ok? Em caso dos pijamas é realmente uma questão de gosto. Há pessoas que preferem assim e outras que não. Vai também da nossa própria opinião. Aquilo que temos que ter em conta é realmente centrar a nossa peça, encontrar aqui então o nosso piquete e na nossa parte das costas fazer então também um piquete. Atenção que nas malhas não se deve fazer o piquete demasiadamente grande, uma vez que esbamba as malhas, faz com que a malha ceda e abra mais a costura. Vamos então encarar o direito da nossa gola com o centro dos nossos costados, das nossas costas da peça, e vamos fazer a colocação de um alfinete. Em todo o contorno, vocês podem colocar alfinetes, podem alinhavar.
é realmente uma questão de vocês adaptarem o trabalho à vossa forma de ver e à vossa forma também de trabalhar. Não trabalhamos todos da mesma forma, nem vemos todas as coisas da mesma forma. Aqui o ponto principal é realmente fazer coincidir a nossa peça. Como vocês podem ver, chegamos aqui então ao cruzamento das peças. Não entrem em stress, não comecem a pensar que vai correr mal, porque realmente é definitivamente assim, ok? Fazemos aqui então a colocação do alfinete para que a nossa costura venha por aqui e agora o ponto principal, realmente a parte onde vocês vão prestar mais atenção vai ser agora. Porque uma vez que temos já então aqui a gola colocada, já vimos que realmente coincide com o nosso extra para o caseamento, aquilo que nós vamos fazer é dar a volta à nossa peça desta forma e incluir deste mesmo modo. Atenção que aqui convém deixar a pontinha do nosso vivo para dentro, ok? Para depois fazer a costura e ela realmente ficar onde deve. Agora aquilo que vamos fazer é realmente fazer a fixação com o alfinete. Aqui vocês podem dobrar depois para fazer um acabamento mais profissional e passar os alfinetes. E é desta forma que nós vamos fechar a nossa peça. A partir da costura que temos já aqui, seguimos, atenção que deixamos para dentro as pontas do nosso vivo, como eu vos expliquei antes, ok? Viramos para dentro e fazemos deste modo. No lado contrário, exatamente a mesma coisa. O procedimento é exatamente o mesmo. Atenção que a margem de costura deve ser a mesma ao longo de toda a nossa gola, deve manter-se ao longo da nossa gola para realmente nos permitir um trabalho sem defeitos, sem imperfeições, digamos assim, que ninguém é perfeito e que às vezes já há ali algo milimetricamente defeituoso, sim, às vezes acontece. É questão de nós também sabermos encaixar isso depois e adaptarmos o nosso trabalho de forma a corrigir essas imperfeições. Ninguém nasceu ensinado e, claro, há todo um trabalho necessário por detrás. Como já vos disse, então aqui é a parte principal. Deixar então os nossos vivos para dentro, dar a volta à nossa peça. Aqui seguramos com os alfinetes já para sabermos onde temos que respeitar a costura, ok? E aqui exatamente o mesmo procedimento. Vou substituir os alfinetes de baixo para cima e esta vai ser a nossa forma então de ocultar aqui as costuras. Em relação à nossa gola, eu já vos vou explicar como é que vocês podem dar o acabamento. Eu já vos disse que nós deixamos esta parte superior virada para dentro. Isto tem uma razão de ser. Depois de fazer então aqui os acabamentos, aquilo que nós fazemos é realmente dar a volta a esta margenzinha e ocultar as nossas costuras. Mas vamos por partes, ok? Para não nos perdermos. Então, sendo assim, já colocamos aqui em todo o contorno da nossa gola, já colocamos aqui aquilo que era necessário, que eram os alfinetes, e já fizemos a inclusão da nossa gola e deixamos os nossos vivos virados para dentro. E aquilo que vamos fazer é realmente costurar. Vamos partir do mesmo ponto onde deixamos a nossa costura e a nossa costura da vista. Não se esqueçam do retrocesso. Eu a todo momento estou a verificar que tenho realmente as 3 peças de tecido, porque é muito importante depois fazer aqui a colocação correta. Aqui podemos espreitar, a ver que realmente temos então ali os nossos vivos visíveis. Fechamos a nossa costura. Vamos voltear só para garantir que está realmente tudo costurado como deve ser e depois vamos fazer então aqui os acertos necessários. No nosso caso aqui vocês podem ver que o vivo fugiu um bocadinho, é realmente necessário incluí-lo, é realmente necessário metê-lo para dentro. No lado contrário, temos também então aqui que retificar, porque isto às vezes acontece, eles escapam para dentro das costuras, é normal. Vocês podem fazer a costura primeiro da gola e só depois da peça total. Não é um procedimento difícil, é apenas questão de paciência.
Ora bem, depois de passarmos então aqui à costura da nossa gola, vocês já podem ver mais ou menos qual é o resultado. Temos que fazer aqui o acabamento na nossa parte interior, na nossa vista. Aquilo que eu vou fazer é realmente passar uma overlock para fazer o acabamento. Se vocês não tiverem overlock, podem passar um viés nesta zona e vai ficar perfeito. Ficará realmente com o acabado principal perfeito. Vamos então aqui a outro detalhe. Na nossa parte do caseamento, que já vamos falar mais à frente, este tecido é demasiado mole e é um tecido que cede com muita facilidade. Embora eu tenha um caseador automático, é muito mais fácil fazer o caseamento se tivermos alguma estrutura rígida dentro da peça, isto é, se entretelarmos a zona onde vamos fazer o caseamento dos botões. Passando agora à nossa gola. Vocês já viram que temos então aqui a gola perfeitamente acabada, já temos aqui a parte superior. O acabamento aqui eu já disse que vamos fazer com overlock. E depois vamos passar à fase em que fazemos o nosso acabamento da gola. Vocês podem pura e simplesmente, ao costurar a gola, costurar tudo junto e depois passar a overlock. Podem também passar um viés ou podem também fazer uma costura com um bocadinho de tecido exatamente do mesmo tecido exterior e fazer então aqui como se fosse um parche, um remendo. A questão é que nós vamos fazer tal e como fazemos nos blazer, embora desta forma vamos costurar à máquina, vamos fixar o ponto à máquina, em vez de costurar à mão. Nos blazer, esta última parte eu costumo rematar à mão para que não se veja a costura do lado exterior, fica feio. Mas no caso do pijama, uma vez que façamos coincidir a costura com a costura que já temos aqui, não haverá problema. Vamos então ao overlock acabar as nossas vistas para depois poder incluir então aqui o nosso acabamento na nossa gola. Ok, espero que seja perceptível então desta forma que já fizemos o acabamento em overlock em todo o nosso contorno da peça. Isto é, da parte interior, da vista, e aquilo que nós vamos fazer é vamos centrar-nos então aqui na parte da gola e temos que fazer então o acabamento da nossa gola, fazendo coincidir as costuras aqui. Aquilo que vamos fazer antes de fazer coincidir as costuras é realmente diminuir as margens de costura aqui nesta zona. Ok. Sendo assim, vamos centrar-nos então aqui na nossa gola e aquilo que nós vamos fazer, talvez seja melhor passar o ferro, ok? Para assegurar-nos de que realmente vamos fazer o trabalho como deve ser. Giramos ligeiramente estas costuras para cima e faremos uma costura de pesponto a todo o contorno da nossa peça desta forma. Evidentemente que aquilo que eu estou a tentar fazer aqui é coincidir as costuras que temos previamente. Se por acaso, em algum momento, isso não for possível, uma vez que é uma camisa de pijama, também não haverá grandes problemas. Por isso, nos blazers, eu nem sequer me atrevo a fazer este tipo de costura assim. Nos blazers eu faço a costura com ponto invisível à mão e fica realmente perfeito, porque a gente à mão domina mais fácil do que com a máquina, embora tenhamos experiência com a máquina e tudo mais, à mão é muito mais fácil. Eu conheço muitas costureiras que são... que têm muito mais experiência do que eu à máquina e também não se atrevem a fazê-lo, ok? Não é uma questão de eu sou melhor ou eu sou pior porque faço isto ou porque faço aquilo, é uma questão realmente de procurar o melhor resultado e de entender que nem sempre o melhor resultado é à máquina. Ok, uma vez que temos então aqui a nossa gola costurada, do lado exterior vocês veem que também não tem visivelmente grandes costuras, conseguimos fazer isto então de uma forma dissimulada. Aquilo que vamos fazer aqui, para que isto não fique aqui solto, é um detalhezinho. Vamos aproximar esta peça da nossa costura, sempre não atravessando a costura para o outro lado, ok? E vamos fazer um pesponto na máquina, seguindo aqui o mesmo trajeto da nossa peça. O que vamos fazer é aproximar então estas duas peças, esta seria a costura do ombro, e aproximar desta forma e fazer a finalização com um pontinho. Podem deixar solto ou podem fazer um pontinho à mão. É simplesmente para que depois, ao voltear esta peça, não...
Já praticamente acabamos então aqui com o nosso blazer, o nosso casaquinho de pijama. Vocês podem ver aqui que não há qualquer imperfeição provocada pela costura desta peça, ok? Uma vez que ela foi desenhada realmente até à zona do ombro, ela vai realmente coincidir até essa zona. Agora aquilo que nós vamos fazer é passar ligeiramente o ferro, ok? Fazer com que as nossas peças realmente ganhem formato. Vocês já podem ver aqui como será o resultado do nosso decote. Evidentemente que é preciso passar aqui um pesponto de forma a que isto fique realmente assentado. As costuras devem assentar. Há tecidos que são mais fáceis, como por exemplo o algodão, e há tecidos mais complicados, como é por exemplo este que é poliéster. Depois disto, aquilo que nós vamos fazer é definir a abertura que pretendemos para o nosso pijama e a partir daí definir o caseamento. Vocês sabem que para a mulher é um lado e para o homem é outro o caseamento, ou seja, a forma de abrir. Ora, vamos lá, meninas. Uma vez que já fizemos então aqui o passar a ferro, já temos a nossa peça mais ou menos vincada como é suposto, aquilo que vamos fazer é passar o pesponto toda à volta. Atenção que esta peça, uma vez que é uma peça com elastano, eu estou a costurar com o mesmo ponto que vos expliquei no vídeo de costurar malha. Acessem lá, vou deixar aqui na caixinha de recomendações para que vocês possam aceder. O ponto é elástico, o que permite uma maior elasticidade na peça e até um maior conforto, uma vez que as peças de pijama são feitas para isso mesmo, para estar confortável. Agora, uma vez que definimos que a nossa abertura vem até aqui, faremos o caseamento. Ok. No nosso caso, temos já, uma vez que fomos ao ferro passar a peça, temos já aqui então também uma entretela. Entretelei esta peça para fazer o caseamento, uma vez que vos disse que esta peça, ao ter uma elasticidade, é mais complicada então de fazer o caseamento perfeito. O da mulher abre sempre para o lado direito, portanto já está. Eu confesso que normalmente faço ao contrário, uma vez que eu sou esquerdina e tenho dificuldade depois se as peças estão para este lado, então quando confecciono para mim, confecciono como para o homem. Faço sempre ao contrário e às vezes fico aqui um bocado baralhada porque realmente não sei para que lado é que vou virar a minha peça. Ok, então aqui para calcular o nosso caseamento, como é que fazemos? O caseamento, atenção que tem que estar pelo menos a 7 mm do bordo da nossa peça, ok? Calculando que nós começamos daqui e pretendemos vir até aqui e pretendemos incluir 4 botões, aquilo que nós fazemos é o comprimento total do sítio onde pretendemos casear a dividir pelo número de botões que pretendemos incluir. No meu caso, eu escolhi uma distância, neste caso foi como saiu, não é? Uma distância de 49 e ao ter uma distância de 49 por 4 deu-me 10,5. Portanto, eu tenho que dividir aqui o meu caseamento. Deixem-me só ver se por acaso não estou... Não, 41,9, perdão. Pronto, ok. Aquilo que nós temos que fazer agora é marcar a cada 10,5 a distância onde eu vou fazer o caseamento. Realmente é esta a forma de encontrar o ponto onde vamos casear. A forma como vamos casear também é um bocadinho ao nosso critério. Temos 2, 4 e aqui realmente já não levará botão, mas é o limite do nosso espaço. Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora é utilizar o caseador automático da máquina e fazer o nosso caseado do lado onde entretelamos. Vejam a diferença, deste lado está completamente folgado e deste lado temos então aqui entretelado a nossa peça. Ok meninas, parte final aqui do nosso casaco. Juntamos as nossas laterais, conferimos que realmente tudo coincide em medida tanto na frente como nas laterais e aquilo que vamos fazer agora é centrar-nos nas nossas mangas. As nossas mangas devemos encarar aqui as nossas costuras, ok? Eu já fiz aqui uma marcação prévia, uma vez que esse pijama não é para mim e que sei de antemão que as mangas da pessoa são mais curtinhas, então aquilo que eu tenho que fazer realmente é recortar a manga. Eu já tinha feito uma marcação prévia, mas agora mesmo não sei onde está. Está aqui. Ok, esta marcaçãozita indica-me que a minha manga deve vir até aqui,
Eu já vos tinha falado que tencionava pôr aqui um punho. A verdade é que muitas das vezes quando estamos a confeccionar temos alguma ideia e fazemos alterações em cima da marcha, como nós dizemos aqui em Espanha. Não há necessidade de fazer o desenho deste tipo de alteração. E realmente a minha ideia é fazer um bocadinho aquilo que nós temos aqui, ou seja, aplicar um vivo aqui e fazer-lhe então um punho, digamos assim, ainda que seja decorativo, não vai abrir nem fechar a manga. A manga já tem a largura suficiente para o tamanho que é, mas realmente vai nos permitir fazer aqui então um desenhito na nossa manga. Aquilo que eu faço, uma vez que já tenho aqui as mangas esticadas, já sei exatamente que posso cortar nesta zona sem problema. Deixo 1 cm de margem. Atenção que eu estou a cortar 2 cm a 3 cm daquilo que vai ser realmente a minha manga. Agora eu vou fazer a colocação do nosso vivo aqui com uma costura auxiliar e depois vou então introduzir o meu punho de forma dobrada para fazer o acabamento da nossa manga. E esta que nós cortamos aqui vai-me servir exatamente para fazer isso, para incluir a manga com o nosso punho e com a dobrinha. Vejam que eu dobrei a meio, portanto aquilo que eu vou costurar. Agora aqui em termos de manguinha, já fizemos a colocação do nosso vivo aqui no contorno. Atenção que na terminação eu girei a peça anterior com o acabamento para ali e este para o exterior, a fim de costurarmos e deixarmos então estas peças cruzadas, evidentemente, mas virada para dentro de forma a que não se note depois aqui a emenda. Agora aquilo que nós fazemos, já vos expliquei, que com o resto da manga fazemos a dobra, seja direito com avesso, e ficamos com os direitos para fora. Agora aquilo que nós vamos fazer é vestir a nossa manga, digamos assim. Fazemos aqui a união das nossas costuras, ok? Fazemos aqui com que as costuras encaixem. E em todo o contorno o processo é o mesmo. Já vos disse aqui algumas vezes que para fazer a colocação do nosso vivo, podemos também utilizar o pé calcador de fecho. Como vocês podem ver aqui, a nossa manguita é ligeiramente maior do que o nosso punho, mas uma vez que isto é malha, vai adaptar desta forma. Ok, a partir do momento que temos tudo alinhavado, fazemos então aqui atenção de ter todas as peças realmente alfinetadas, ok? Ter então as camadas todas. E à medida que vamos passando na máquina, podemos usar então também a mão livre, ou o braço livre, digamos assim. Podemos então também ir verificando. E eu aconselho a fazer a costura pelo lado interior, uma vez que já temos a costura do nosso vivo e vamos poder seguir perfeitamente o vivo de forma a não costurá-lo, não deixá-lo dentro da nossa costura. E é esta a forma de costurar, realmente não tem truque nenhum, é realmente isto que nós fazemos para deixar um punho com o vivo, como vocês vão ver já a seguir. Quando eu falo de braço livre é nada mais nada menos que isto, é a nossa máquina sem a gaveta, como vocês podem ver aqui. Espero que não me fuja. Como vocês podem ver aqui, o que nós temos é um espaço e a minha até tem uma abertura por debaixo para que seja mais fácil circular então aqui a peça, sobretudo se são peças tubulares, como perneiras de calças ou mangas de camisolas, como foi o nosso caso agora. E agora aquilo que nós temos aqui é nada mais nada menos do que o nosso punho já completamente acabado. Vocês podem ver aqui as risquinhas da marcação. Falta ainda fazer a overlock por dentro. E agora o pormenor aqui do enganche. Como vocês podem ver aqui, a nossa peça fica virada para dentro. Isto fica na zona da costura, portanto fica virado para baixo. É a zona menos visível e dá este aspecto à nossa manga, de forma a que nós possamos ter então aqui um acabamento com qualidade. Fica ao mesmo tempo esteticamente muito bonito, uma vez que condiz exatamente aqui com as nossas folhinhas. Todas as peças que são feitas aqui sou eu que escolho realmente os acabamentos, as cores, e fica realmente ao gosto pessoal, mas também ao gosto de quem depois vai vestir as peças. É muito importante fazer esse balanço.
E vocês podem ver aqui então o nosso acabamento. Temos aqui um punho completamente fechado na parte de baixo e aqui faremos uma overlock em todo o contorno para finalizar. E acabamos o nosso casaco. Parece incrível, não é, meninas?